de distância, o resultado de pegar o vácuo do caminhão foi uma economia de combustível de incríveis 27%. Em mãos erradas, um pneu pode ser muito perigoso. Mas sua explosão pode nos matar? Para Adam e Jamie, conseguir explodir um pneu já se mostrou uma tarefa nada elementar. Não foi a falha catastrófica que a gente esperava. Então, para tentar transformar o pneu em um torpedo, eles vão reproduzir as condições de um pneu que já rodou milhares de quilômetros. E submeter o pneu a alta temperatura e baixa pressão deve dar o resultado que eles esperam. Nós vamos aquecer o pneu com aquecedores externos e vamos tirar boa parte da pressão de ar para que o pneu fique bem flexível. Isso também aumenta a temperatura. Pneus murchos são os maiores responsáveis por acidentes em estradas. Se a pressão do ar for muito baixa, a borracha vibra e fica flexível. E essa flexibilidade pode causar uma rápida explosão e desintegração. Além da alta temperatura e baixa pressão, Adam também acrescenta alguns toques de pneu desgastado, usando uma esmerilhadeira. O que eu fiz foi desgastar bastante o pneu até chegar no arame, raspando a borracha. Nós pusemos aquecedores dos dois lados do pneu. A ideia é aumentar a temperatura dele o máximo possível. Nós vamos começar devagar, como um frango no espeto. Vamos tentar assar o pneu. Nós vamos analisar a imagem da câmera térmica e espero que em algum momento, entre a flexibilidade e o alto calor, consigamos a falha catastrófica. Apesar de ter tentado escapar dessa, Buster volta para a linha de fogo. Vamos dar um tempo, deixar respirar um pouco. Com o novo pneu calibrado em 30 libras, um quarto da pressão normal, o dinamômetro está pronto para girar. Bom, nós estamos girando o pneu sob estresse. Estamos girando há 5 minutos e a temperatura já está em 65 graus Celsius. Essa é a temperatura externa do pneu. Nós sabemos que o pneu começa a apresentar falhas quando chega aos 175 graus. Esse será o ponto onde esperamos causar uma falha. Para chegar nesse ponto, vamos ver quanto demora. Mas, infelizmente, mesmo depois de 10 minutos, o ponto crítico não foi alcançado. A temperatura do pneu não passou de 95 graus. Apesar de a temperatura não ter conseguido estourar o pneu, nem tudo está perdido, porque os caçadores de mitos têm outro truque na manga. Talvez uma pressão excessiva no pneu faça com que ele finalmente estoure com tudo. Esta mangueira comporta 150 libras. Quando eu ligar, ela vai encher o pneu com 150 libras e esperamos que seja suficiente para explodir. Estourando o pneu, último teste, espero. No 3, 2, 1. Vamos lá, garoto! Vamos! É isso aí. Agora sim. É isso aí? Ficou igualzinho a um zíper. Ele abriu onde você tinha cortado. Pois é, mas não estourou, não é verdade? Não. Não. Não explodiu, não foi como esperávamos. Não era isso que a gente queria ver. Desta vez houve uma falha no pneu, mas não uma falha catastrófica. O mito começa a esvaziar, mas Adam tem um último plano. Bom, nós vimos um pequeno estouro. Vamos colocar um pouco de pressão no pneu da caminhonete e acelerar para valer. Quem sabe sai voando um pedaço. Adam acha que se o pneu girar por muito tempo, alguma coisa vai estourar. E como ele esperava, quando o dinamômetro acelera, começam a voar grandes pedaços de borracha. Gol! Mas alguns desses torpedos de borracha nocautearam o nosso motociclista solitário. É o melhor brinquedo do mundo! Eu acho melhor você encostar. Eu vou parar o caminhão, tá legal? Quando a fumaça some, os rapazes vão examinar mais de perto. Isso é assustador. Mas o Buster tá intacto. Vamos olhar os medidores. Não, estão todos inteiros, mas nada acertou ele. Apesar de ter voado muita borracha, nenhuma acertou o nosso motociclista. Então, como fica o mito agora? Se a gente olhar as imagens daquela câmera do fundo, dá para ver um pedaço enorme de borracha voando 60 metros naquela direção. Eu vi um pedaço voando uns 20 ou 25 metros para cima. Agora temos que descobrir o que acontece se você for atingido por ele. Agora precisamos fazer um teste específico. Um lançador de borracha. Precisamos bolar uma máquina que jogue enormes pedaços de borracha bem na cabeça do Buster para ver quais danos ele sofreria.
Mas antes disso, é hora de começar um novo mito. Então, o que faremos agora? Esse mito de caminhão foi ideia minha. Você já assistiu aquele seriado da década de 80 chamado A Super Máquina? Aquele que o carro do cara era inteligente? Isso mesmo. E você lembra como o carro ia para manutenção? Ele entrava em um caminhão usando uma rampa. Em alta velocidade. E eu quero saber se isso é possível ou, quando o pneu girando a 100 por hora encostar na rampa, pum, o carro vai direto contra a caçamba. Então, aperte o cinto. Pode deixar. Antes de ganhar o apelido de The Hoff, David Hasselhoff fez a Super Máquina. O seu carro, aquela belíssima máquina preta, era tão inteligente que parecia ter vida própria. E quando precisava de manutenção, ele fazia triunfal entrada pela rampa do caminhão de sua equipe. Mas na vida real, quando encostar na rampa, o carro aceleraria de repente e voaria contra a caçamba do caminhão? É claro que faremos o teste em tamanho real, mas eu acho melhor fazer em escala reduzida antes. Vamos usar um carrinho de controle remoto e uma esteira de academia e fazer o experimento em miniatura primeiro. Vamos lá. É isso aí. Voltamos à bancada de testes dos caçadores de mitos. Desta vez, Adam faz uma réplica em miniatura do carro do seriado. Olha só para isso. E Jamie adapta uma esteira elétrica para reproduzir a superfície da estrada em movimento. Muito engenhoso. A esteira representa a superfície da estrada. Temos uma representação em miniatura do caminhão, um carro em miniatura. O nosso objetivo neste teste é observar o que acontece quando o carro faz a transição completa da estrada para o caminhão. Nós vamos ver o que acontece, se o carro empina, ou se ele derrapa, ou se perde o controle, ou não consegue tração. Algum problema desse tipo. Como Jamie explicou, o momento crucial acontece quando a roda do carro tracionar na rampa. Neste momento, os dois veículos andam em velocidades similares. Mas quando encostar na rampa, o carro estará em alta velocidade, comparando com a rampa em repouso. E a teoria diz que, sem o uso de efeitos especiais, o carro pode acelerar demais e perder o controle. Mas é apenas uma teoria. Vamos ver na prática. Pronto? Vai. É isso aí. Nem precisou de prática. Quebrando uma tradição dos caçadores de mitos, o primeiro teste em escala reduzida foi bem sucedido. A gente achava que no momento que as rodas com tração encostassem na rampa, o carro iria vum! A imagem em câmera lenta comprova que não houve nada de vum. O carrinho subiu no caminhão bem suavemente. E mesmo sem freios, a entrada foi tão suave que não houve risco de amassar o para-choque do carro dentro da caçamba do caminhão. Bom, eu não sei quanto a você, mas o teste em escala reduzida me deixou muito confiante de que isso pode ser mesmo possível. E quando pensamos direito, um carro tem muita inércia e para voar para dentro da caçamba, ele teria que, de repente, ficar 2 vezes mais veloz que antes. Seria uma aceleração muito brusca. Bom, a nossa única opção agora é fazer o teste em tamanho real. Vamos começar fazendo a rampa. Quando se dirige próximo a um caminhão, se você não vir os espelhos da carreta, o motorista também não verá você. Por isso, o vácuo é tão perigoso, sem contar que é ilegal. Mas como Carrie, Tori e Grant descobriram, essa manobra suicida realmente melhora o consumo de combustível. A uma distância de 6 metros, a equipe comprovou que o consumo de combustível caiu drasticamente. Mas Grant, Perigo e Mahara ri à toa com seu novo apelido. Com Mike acompanhando os testes. Bom, hora de apertar o cinto pra valer. Grant vai seguir o caminhão a 3 metros de distância. Eu acho que se você tentar seguir um caminhão a 3 metros de distância, você é completamente maluco. Mesmo numa situação controlada, isso é muito, muito assustador. A gente já tá pronto. Tá bom, vamos lá no 3, 2, 1, vai. Vamos. 55. Mais uma mudança e pode colar nele. Chegamos a 90 por hora, estamos esperando. Ele tá dentro do ponto cego, é impossível de enxergar. O tempo de reação recomendado para esta velocidade são 2 segundos. Isso significa 45 metros entre os veículos. Estamos te acompanhando. A 3 metros, o tempo de reação de Grant é de apenas 1/10 de segundo. Boa pilotagem, Grant. Tá bom, voltando ao ponto de partida. Pode parecer loucura, mas os números não mentem.
A uma distância de 3 metros entre carro e caminhão, o consumo de combustível melhorou quase 40%. Mas